Bom, que alegria estar com vocês, uma tremenda bênção. Quase 2 anos e meio sem poder estar aqui no Brasil, e na realidade oramos muito com a minha esposa para poder estar aqui. Deus nos deu essa bênção, esse privilégio, estamos muito felizes de estar novamente aqui com cada um de vocês, queridos pastores. Sentíamos muita falta do Brasil, falta da minha família, que eu tenho que visitar ainda. Imagine que eu vim visitar vocês primeiro. A família está me esperando lá em Curitiba, mas graças a Deus aqui pude ver já grande parte da minha família, que são cada um de vocês, essa família G12. Quantos sentem que são parte dessa família G12? Uma família internacional. Uma família que está em todo o mundo, onde nós vemos Deus movendo-se no planeta inteiro. Escutamos testemunhos tremendos, queridos pastores, do que Deus fez ainda num momento tão complexo como foi esse tempo da pandemia, que foram 2 anos tremendos. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, estamos muito agradecidos com o cuidado de Deus, a provisão de Deus nas nossas vidas, amém? Correto? Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Quantos estão despertos? Digam amém. Amém. Quantos estão dormindo? Digam amém. Aí, alguém falou amém? Eu estou fazendo o teste para ver se estão acordados, estão colocando atenção ou não. Então nós sabemos que Deus tem sido fiel, temos visto essa mão de Deus, e escutamos o mundo inteiro, falando com os pastores que estão em diferentes países, em diferentes continentes. Os pastores que estão na África, que acabou de passar a nossa convenção da África do Sul, foi híbrida, não? Parte presencial, parte virtual ainda. Os pastores que estão na Ásia, em Singapura, na Coreia. Queridos, temos que orar pelos nossos irmãos que estão na Rússia. Temos muitas igrejas G12 na Rússia. Eles não podem falar nada, tudo lá não sei como é que chama isso, censurado é uma, mas quando sabem o que você está falando, quando estão supervisando o que você está escrevendo no seu telefone. Então, não pode fazer ligação, dizer o que, eles não podem dizer para a gente o que está acontecendo lá desde a perspectiva deles, porque o governo é mão dura, mas nós temos muitas igrejas e muitos irmãos que estão lá, e a única coisa que eles escrevem é: orem por nós, estamos bem, mas orem por nós. Então, somos parte de uma grande família, e Deus está levantando nesse tempo um grande avivamento. Quantos creem nisso? Eu creio nisso, é por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu creio que Deus está levantando um grande avivamento nas nações da terra, e Deus tem algo grande, especial para a nação brasileira, e a boa notícia é que Deus quer contar contigo. Quantos sabem disso? Deus quer contar contigo, por isso nós aqui com o pastor Lau estamos compartilhando da importância de que nós tenhamos esse compromisso com a nossa convenção, porque sabemos que a convenção vai ser o reinício de um grande despertar. Por quê? Passamos 2 anos difíceis, talvez alguns poderiam chamar de um deserto, nem todos, mas muita gente viveu um momento difícil, e esses momentos difíceis, nós temos que ter a certeza ou o cuidado de que esses momentos difíceis não roubem algo que Deus nos deu, não roubem a visão que Deus nos deu, amém? Quantos têm aqui uma visão? Quantos sabem que vocês são parte de uma visão? Visão G12, amém? É a visão de Deus para a conquista das nações. Aqui, vamos estar compartilhando um pouquinho de um texto conhecido por vocês, livro de Números, se quiser abrir sua Bíblia. A gente vai estar compartilhando um pouquinho sobre um texto que eu tenho certeza várias vezes já pregaram sobre ele, que é quando os 12 espias foram
fazer o reconhecimento na terra prometida. Vocês conhecem a história, sim ou não? 10 deles não viram nada. 2 deles viram tudo. Qual foi a diferença? Visão. Exatamente. Moisés envia 12 príncipes. Lê na sua Bíblia aí no capítulo 13. Diz que foram 12 príncipes. Quem eram os príncipes? Eram líderes, sim ou não? Se eles não fossem príncipes, se eles não fossem líderes, não chamariam eles de príncipes. Então vão 12 homens escolhidos, homens ungidos, líderes principais, pastores. Está falando comigo? Não estou falando contigo, é Deus que está falando contigo. 12 líderes foram dar uma olhadinha na terra. Nos capítulos 1 e 2 do livro de Números, nós vemos algo interessante. Quando Deus pega o povo e ele começa ok, vamos contar quanta gente tem por aqui. Aí pega todo mundo, as suas tribos, e contam, e aí saem os números. Também pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, como você é pastor, aí depois você toma nota, e depois em casa você pode conferir tudo que a gente está falando aqui, para ter certeza que está ali na Bíblia, não? Então, números 1 e 2 aí está fazendo a contagem. Então, é importante a gente ter metas específicas, é importante a gente saber aonde a gente quer chegar, é importante a gente ter algo que desafie, é importante. Por isso a gente falou aqui de quantas pessoas a gente precisa? 100 ovelhas. Não são 99, né? Porque se fica uma para trás, a gente vai buscar. Amém? Então são 100 ovelhas. Quantos pastores a gente falou que a gente precisa? 100 pastores que venham com 100 pessoas, são 10 mil. Temos o Ibirapuera bem cheio, bem bonito. Vamos desatar essa unção ali. Quantos querem participar disso? Todos, amém? Vamos participar disso todos. Então é importante a gente ver que para Deus é importante que você saiba o que você quer alcançar e o que você está fazendo e onde você quer chegar. Tem que ter uma visão. Aqui esses 12 homens escolhidos tinham uma grande responsabilidade. Qual era? Deus tinha prometido algo para eles. O que era que Deus tinha prometido? Vocês vão chegar numa terra que flui leite e mel, correto? Isso foi o que Deus prometeu para eles. Eles vão pelo deserto todo esse tempo, vocês conhecem a história. Tiveram dando voltinha, chegaram lá, estão do lado da terra, agora vão dar uma espiadinha lá. Vai ver se é verdade que a terra flui leite e mel? Vamos ver se é, vamos lá então. Foram ver a terra. Entraram na terra e novamente, repetindo, 2 camaradinhas muito especiais, chamados Josué e Caleb, viram a terra. Eles viram essa terra e disseram: essa terra flui leite e mel. É uma terra maravilhosa, é algo espetacular. Deus nos prometeu algo, Ele disse que Ele faria e Deus cumpriu. Está aqui o cumprimento da promessa. 10 pessoas o que fizeram? O contrário. O que eles fizeram? Gigante ter nessa terra, problema ter nessa terra, difícil demais essa terra. Por quê? O deserto roubou a visão deles. O deserto roubou os sonhos deles. O deserto fez com que eles tirassem os olhos da promessa e colocassem os olhos nas dificuldades. Então Deus te deu uma promessa e Deus te falou que Ele ia fazer algo contigo com o teu ministério. Deus te deu uma promessa, Ele falou que Ele ia fazer algo contigo e com a tua família. Será que você continua como pastor e como líder e como príncipe, vendo a promessa que Deus te deu? Será que o que prima na tua mente, no teu coração e na tua visão é aquela palavra que Deus te deu quando Ele te chamou? Quando você talvez, os que estão aqui, que foram a Bogotá e escutaram a palavra, e vamos fazer contigo como Deus prometeu a Abraão,
farei de ti uma nação grande, e te engrandecerei o seu nome, e serás bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E você levantou a mão e você falou: glória a Deus, fala a Deus, é comigo, Senhor. E os anos passaram, e os anos foram passando, e o tempo foi passando, e chegou a pandemia. E agora o que eu vou fazer, Senhor? O que vai ser de nós? O que vai ser de mim? Resistir, estou aqui, consegui vir meio arrastadinho nesse encontro de pastores. Mas será que você ou nós ainda temos vivo essa palavra, esse sonho que Deus nos deu? Algo que nós temos que fazer, queridos irmãos, é ter a certeza que as provas e as dificuldades não roubam a nossa capacidade de ver a promessa que Deus tem para nós. Porque nós sabemos, vocês que estão aqui sabem, que ver é possuir. Ver é possuir. Se eu quero possuir algo, eu tenho que ver primeiro. O pastor César falou da visualização. Quantos lembram que ele falou? Que nós temos que ter essa capacidade de ver. Agora, escuta bem o que aconteceu com esses homens, 10 homens. Eles entraram na terra, viram o fruto da terra, pegaram as frutas, carregaram no ombro de 2 homens os cachos de uva. Talvez alguns deles não aguentaram a vontade, deram uma mordida naquela uva gigante, deliciosa, mas não conseguiam ver a promessa. Apesar de estarem ali, presente, tocando, apesar de estarem ali no encontro de pastores, Deus quer que você abra os seus olhos e que você possa ver o que Ele tem para você, que você possa continuar sonhando, visualizando esse ministério que Deus te chamou, um ministério de multidões, onde você possa continuar visualizando a cidade onde Deus te colocou, que a sua igreja seja a maior igreja, não para glorificar um homem, não para dizer que você fez, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Aonde nós abrimos uma missão carismática internacional, na Colômbia ou em qualquer lugar do mundo, a nossa meta sempre é a mesma: ser a maior igreja daquele lugar, porque nós queremos influenciar e abençoar as pessoas. Sonha em grande, meu querido irmão, porque Deus quer usar a sua vida de uma maneira poderosa, e Deus pode fazer. Só que nós não podemos colocar os nossos olhos nas dificuldades, e não podemos permitir que o deserto ou as provas roubem a nossa capacidade de ver. Você tem que continuar sonhando. Aqui o pastor Lau compartilhava faz um momento que você vai sentar na cadeira do tamanho da sua fé. Quantos pareceram engraçado? Eu vejo o pastor Lau e eu perguntava às vezes para ele: pastor Lau, tem às vezes avião que eu vou que as minhas pernas não entram, e quanto mais a sua. E ele falou: pastor, eu sofri muito, mas agora eu oro. Jeová O que nós temos que fazer? Pedir ao Senhor que Ele volte a gerar esse sonho no nosso coração. Não sai desse lugar igual você entrou, por favor, querido. Muita palavra e muita ministração de parte do Senhor, dando para você ferramenta, estratégia para você sonhar grande e acreditar que você pode fazer, que você vai conseguir fazer. A gente precisa orar e dizer: Deus, ajuda-me a que eu possa voltar a crer, porque alguns estão aqui e dizem que creem, mas quando a gente lança um desafio simples, as nossas obras têm que estar conectadas com a nossa fé, acreditar de coração. Vamos dar uma outra passeadinha pela Bíblia, vamos falar um pouquinho de Jacó. Eu já vou conectar o Jacó com quem está falando aqui, ok? Então, no capítulo mais ou menos 32, a gente vê o Gênesis 32, a gente vê o que acontece com Jacó. Não estou lendo todas as passagens, porque vocês são pastores, eu sei que vocês vão fazer a investigação depois. Levanta a mão e fala: eu vou. Vão fazer depois a tarefinha em casa, vão ler, com cuidado, com calma, ok? Gênesis 32 está falando do Jacó. O que está falando? Quando ele foge do irmão dele, porque ele era um rapaz inteligente na maneira dele, enganou o irmão 2 vezes, a primogenitura, depois roubou a bênção. O irmão prometeu: quando o meu pai morrer, você vai morrer também. E aí a mãe, para proteger ele, falou: vai lá para buscar o teu tio lá, meu filho.
Ele foi pelo deserto de Parã, aí vocês conhecem a história, ele dormiu numa pedra, teve um sonho, ele viu que os anjos subiam e desciam, viu a escada, os céus abertos sobre a vida dele, e ele levanta, vocês conhecem a história, ele unge a pedra, ele promete dar a Deus o dízimo, se Deus o abençoa nessa viagem que ele ia ter, ele vai na viagem, chega na casa do Labão, o tio, aí ele coloca os olhos na moça, na Raquel, aí ele queria casar com a Raquel, vocês conhecem a história, o enganador saiu enganado, casou com a Léa, 7 anos, mais 7 anos, ele casou com a Raquel, lembram dessa história? Depois, o que acontece? Ele começa a trabalhar para o sogro novamente, e em troca do gado, o que a Bíblia diz? Que Deus enriqueceu ele, então ainda que o sogro mudava o salário dele, para tentar enganar ele, o que fazia Deus? O abençoava, então a gente vê que Deus estava com ele, e que Deus estava abençoando ele, sim ou não? Quantos sabem que ele foi abençoado? Teve 2 mulheres, 2 concubinas, talvez, não sei, as esposas as servas das esposas dele, teve 11 filhos aí, certo? 11 ou 12? Aí foi 11, não foi? Foi 11, aí ele saiu com 11 filhos, e aí ele estava indo para onde? Para Canaã, que era a terra prometida, a terra da família dele, estava voltando para lá, mas ele foi, uma mão na frente e outra atrás, e como ele estava voltando? Cheio de presente, né? Lembra que quando ele ia se encontrar com o seu irmão, Esaú, ele mandou muito presente na frente, porque veio uma pessoa que veio trazer uma informação para ele, falou, olha, Jacó, lembra do teu irmão, aquele que falou que ia te cortar o pescoço, quando ele te visse, depois que o pai de vocês morresse? É esse mesmo, ele está vindo encontrar com você, e ele está tão feliz de se ver com você, que ele está vindo com 400 homens, para encontrar contigo. O que sentiu o Jacó aí? Tremeu as pernas, sim ou não? O irmão tinha prometido um montão de coisa, agora ele vai se ver com o irmão, vai se encontrar com o irmão, e ele fala, eu estou indo encontrar com você com 400 homens. Aí ele manda, vocês lembram, os presentes na frente, e depois a família dele na frente, e ele fica atrás fazendo o quê? Está buscando a Deus, sim ou não? Aí é onde a gente conhece como Peniel, e como chamou o encontro nosso, aqui não está a imagem, aí estava chamado encontro. Podem colocar a imagem aqui, por favor, do encontro de pastores na tela? Obrigado. Aí ele vai ter o seu encontro com Deus, vai ter aí o seu Peniel. Jacó fica sozinho, e ele busca a Deus com todo o coração. Jacó tinha feito coisinhas erradas no seu passado, e existiam argumentos em contra dele. Argumentos que precisavam ser removidos da vida dele, para que ele pudesse entrar na terra e tomar posse da terra que era de herança dele, para que ele pudesse desfrutar da bênção que Deus tinha prometido para ele com a sua família. Ele não podia entrar daquela maneira como ele tinha saído, porque apesar de que Deus tinha abençoado ele e mostrado que estava com ele, existia algo ainda que precisava ser removido. Quantos estão de acordo comigo? Porque se não fosse assim, ele teria ido e se acabou a história. Ele tinha que buscar Deus, e ele precisava desse encontro com Deus para remover essa pedra no sapato, esse argumento, para que ele pudesse entrar e possuir aquilo que Deus tinha também preparado para ele. E ele teve a sua noite com Deus, buscou a Deus com todo o coração. E quando ele se encontra com o irmão dele, vocês conhecem, lembram a história, o irmão dele fala, o que são todos esses presentes? Porque, o que você pretende com isso? E o irmão vai e abraça ele e dá um beijo nele. E ele diz ao irmão, eu vi o teu rosto como Peniel, que quer dizer como rosto de Deus. Eu vi o teu rosto como Peniel. Eu vou repetir outra vez, eu vi o teu rosto, eu vi o teu rosto, eu vi o teu rosto, eu vi. O que você está vendo, querido irmão?
O que nós estamos vendo? Do que a gente veja vai ser a determinação do que a gente vai receber. É muito importante entender isso. Aqueles 10 homens que viram problema, dificuldade, que perderam a sua capacidade de ver, receberam exatamente aquilo que eles estavam vendo. Os 2 homens que viram a terra como uma terra de bênção, eles entraram e possuíram a bênção. O Jacó viu o rosto do irmão como o rosto de Deus e viu a transformação no coração do irmão, e ele, o que recebeu? Um abraço e um beijo. Enquanto ele estava vendo morte, enquanto ele estava pensando tudo o que Deus me deu lá na terra, onde eu estava trabalhando, onde ele estava vendo destruição, tudo, eu vou perder tudo aquilo que eu trabalhei, todos esses anos, todo o esforço que eu fiz, tudo vai desaparecer, eu vou ficar sem nada. As minhas mulheres, os meus filhos, todo mundo vai morrer, a espada na mão do meu irmão. Enquanto ele viu isso, o que tinha no coração dele? Aflição. Mas ele buscou a Deus, ele falou: Senhor, esse argumento, isso que eu fiz foi errado, mas eu preciso dessa transformação. Quando ele busca a Deus, e ele entrega esse passado, ou esse argumento do passado, Deus traz o quê? A transformação, e ele vê o milagre. O que você tem que fazer hoje, querido, e qual é o propósito dessa breve, porque vai ser breve mensagem, para vocês hoje aqui comigo? Eu quero que você saia daqui, dizendo: Senhor, eu quero voltar a ver aquilo que o Senhor me prometeu, eu quero voltar a sonhar em grande, Senhor. Eu quero ter essa capacidade no meu coração de romper com a dúvida e com o temor. Porque, queridos, a gente só opera, nós operamos como seres humanos somente através de 2 fontes. Ou estamos atuando com base no amor, ou estamos atuando com base no temor, não tem terceira. Ou o que está te movendo é o medo, é o temor, ou o que está te movendo é o amor. As decisões e o que você faz, os pensamentos que você tem, os sentimentos que vêm ao teu coração, vêm de uma dessas 2 fontes. O que diz a palavra de Deus? O verdadeiro amor lança fora todo temor, todo medo. Então, o que é que está me movendo a tomar decisões? O que me faz dar um passo para frente, ou o que me faz dar um passo para trás? Pensa contigo. Nas tuas decisões com a tua família, nas tuas decisões com o ministério, no que Deus te encomendou e o que Deus te entregou, porque tudo é dele, mas ele entregou na tua mão como um bom maiordomo, chama? Maiordomo em espanhol, desculpa. Um bom mordomo que cuida daquilo que é do seu Senhor, e o seu Senhor te entregou algo, e vocês conhecem a parábola dos talentos, e vocês sabem que ele pede conta depois do que ele entregou. E você sabe que ele pediu que a gente faça o que com aquilo que ele entregou para a gente? Que cuide, que guarda, que esconda, ou que multiplique? Que multiplique. Por isso o que a gente está trabalhando nesse ano, o que é? A unção do quê? De multiplicação. Então Deus espera que aquilo que está nas nossas mãos nós possamos multiplicar. Por que não estamos multiplicando? Será que tem algum argumento ainda que precisa ser removido? Numa reunião com o pastor César, numa reunião de pastores, um pastor chega e faz uma pergunta: pastor, por que eu tento levantar o ministério com esses discípulos, e por que eu não consigo? E estava falando que os discípulos eram difíceis. Um momentinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que o que você precisa fazer, dá uma olhadinha na sua vida. Eu acho que no problema não são seus discípulos, não. Você precisa analisar o seu coração, ver se não há algum argumento que está te impedindo de avançar e conquistar o que Deus tem para você, porque Deus tem para você. Mas tem algum argumento que tem que ficar lá naquele lugar chamado Peniel, onde eu tenho que buscar a Deus e dizer: revela, Senhor, o que tem que ser removido da minha vida, para que eu possa avançar, Senhor, porque Deus tem abençoado. E alguns aqui dizem: mas Deus tem me abençoado, eu tenho crescido, e eu tenho visto até o fruto. É verdade, o Jacó também, mas tinha algo que precisava ser sanado, curado e transformado. Amém? Estão me entendendo ou não? Então pede para Deus abrir os teus olhos.
Segunda de Reis, o capítulo 6. O que fala aí? Eliseu e o servo. Vocês conhecem a história? O rei Senecaribe ia atacar Israel e dizia sempre que o rei ia fazer alguma coisa, o profeta revelava. Ele pensou que tinha um espia lá dentro do exército dele. Quem está me enganando? E alguém falou, não, é um profeta que revela tudo o que você pensa lá no seu quarto secreto. Aí ele fala, manda matar esse homem, faz favor para mim. Vai um exército, cerca a cidade. Aí sai o servo do Eliseu lá, o discípulo, dá uma olhada, vê esse exército ao redor deles de manhã bem cedinho, coloca a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Chama o Eliseu desesperado, e o Eliseu o que ele fala? O que ele fala para o servo? O que ele faz? Faz uma oração, certo? Mas qual foi a oração? Senhor, remove esses camaradas daqui, manda fogo do céu, mata eles. Não. Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos dele para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Abre os olhos dele. Queridos, Deus quer só que nós façamos essa oração. Senhor, abre os meus olhos. Eu não quero ver gigante, eu quero ver a terra, eu quero ver a bênção, eu quero ver a promessa, eu quero ver o fruto, Senhor. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua presença, como Jacó falou. Eu vi o teu rosto como o rosto de Deus. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja que tem um exército. Quando a gente pensa que a gente está cercado pelo inimigo, Deus mostra que nós estamos cercados. Quem está cercado é o inimigo, porque quem estava cercado naquele caso era o exército inimigo pelo exército de Deus. E o que foi que aconteceu? Ele orou, a rapaziada toda ficou cega. Levaram eles lá no chefe deles, falou, aqui está. Quando ele orou, ficaram cegos. Quando ele orou, abriram os olhos. E eles voltaram tudo para casa com o rabinho no meio das pernas. Por quê? Porque Deus estava com eles. Amém? Mas como foi que perceberam isso? Os olhos deles foram abertos. Estão me entendendo? Está ficando claro? Deus quer que nós abramos os nossos olhos, porque o inimigo quer distrair a gente, quer trazer problema, quer trazer dificuldade. Para quê? Para te desviar do propósito. Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, e fala que o inimigo lança os seus dardos inflamados, certo? E a gente tem que levantar o quê? Para se proteger desses dardos inflamados, essas flechas inflamadas de fogo. Exatamente, vocês sabem a Bíblia bastante, sim ou não? Temos que levantar o escudo da fé. Sabem que eu estava fazendo um estudo e que essas flechas com fogo não vinham com só o propósito de matar o povo, vinha com o propósito de distrair eles, porque o fogo começava a queimar o acampamento deles, a comida deles, as armas deles, começava a queimar tudo lá. Aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que deixar de pensar em atacar o inimigo para ir apagar o fogo, para apagar incêndio. Será que alguém se identifica com isso aqui? Será que você não está sentindo que às vezes estão vindo fogo só para você distrair você do propósito de crescer, de avançar e conquistar e fazer o que Deus tem para você? Só para estar lá apagando incêndio? Nunca se pegou, você nunca se viu apagando incêndio para cá e para lá? O que é isso? É o inimigo só querendo te distrair, querendo tirar você do caminho. Você está no caminho certo, você está conquistando, você está crescendo, você está fazendo a visão, você está fazendo os teus encontros, você está sendo fiel à visão, está ligando lá na editora pedindo os livros para fazer a Universidade da Vida, capacitação, destino, tudo certinho, como tem que ser feito. Lê o livro do pastor, o ABC da visão, e começa a se encher dessa visão, e começa a entender a visão, porque é importante entender sim ou não. Conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. A verdade só faz livre depois que você conhece. Conhecereis a verdade, sim ou não? Então eu preciso conhecer para que isso possa fazer algo em mim. Então a gente precisa orar e dizer, Deus, dá a revelação, o conhecimento, o entendimento, essa visão que possa entrar no meu coração, que os meus olhos se abram e eu possa ver, Senhor, o destino que o Senhor tem para mim. Não se distraia, queridos.
Use o seu escudo da fé para você não perder o propósito. Para você não estar vendo que dentro da tua igreja, do ministério, você está apagando fogo, incêndio. Faça a visão corretamente e você não vai ter que se preocupar com apagar incêndio. Vocês estão me entendendo ou não? Estamos entendendo a mensagem? Então, oramos a Deus, Senhor, queremos nos enfocar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Muita gente, muitos líderes se equivocam por quê? Deixam de fazer o correto por quê? Porque às vezes acreditam em mentiras, mentiras que o mesmo diabo muitas vezes conta e manda os seus enviados. Uma história também conhecida por vocês. Estão vendo como eu estou facilitando a vida de vocês? Só estou falando daquilo que vocês conhecem, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Mefibosete, quem sabe quem é Mefibosete? Todo mundo sabe, não? Neto do Saul, filho do Jonatã, morreram os dois na batalha. A senhora que cuidava dele se assustou quando recebeu a notícia, eu correndo com o menino no braço, ela tropeçou, caiu, o menino rompeu as pernas e aí ficou paralítico. Verdade ou mentira? Aconteceu sim ou não? Aí o que acontece? Entra o rei Davi. O que acontecia com a família do rei que saía quando entrava um rei novo? Mandava matar tudo, certo? Então o que fizeram? Esconderam esse menino para que ele não fosse morrer. Então ele, pela sua condição, ficou escondido. Ele não pôde ter uma vida normal, ele teve que estar escondido com a sua debilidade, não, com a sua problemática, com a sua, como chama isso? Incapacidade, podemos chamar. Mas um dia, aparece o rei, levanta de manhã, está tomando um cafezinho da manhã, vê os passarinhos cantando lá no quintal da casa dele, e lembra, puxa vida, eu fiz uma promessa para o Jonatã, meu amigo, e eu falei que eu ia cuidar da família dele quando ele morresse. Eu falei isso, eu prometi para ele. Tem alguém da família do Jonatã que eu possa fazer misericórdia? Aí disseram, mas sim, tem um rapazinho lá chamado Mefibosete, que esteve escondido a vida inteira pensando que ia matar ele. Aí trouxeram ele, aí ele chegou, Senhor, como o Senhor vai mirar, olhar para mim, eu sou como um cachorro morto, fala, cão morto. Ele se comparou com algo terrível, assim como ele se via, ele estava se vendo como? Terrivelmente. Aí veio o Davi falando, tranquilo, eu vou fazer bem para você. Eu quero que tudo o que era do seu avô, o rei Saul, que eu imagino que não era pouco, já que era um rei, deveria ter muito. Tudo que era do seu avô, o rei Saul, agora é teu. Uau, tudo vai ser teu, pega tudo é teu. E fora disso, fora que você vai ganhar uma bolada, não vai ter que gastar nada, porque você vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Eu vou pagar tudo para você. Ele, uau, saiu feliz da vida o rapaz, sim ou não? E tudo estava maravilhoso para ele, comendo na mesa do rei, imagino, contando piada com o rei e tal, escutando as histórias do rei, até que um rapazinho chamado Absalão, que era filho do rei, se rebelou em conta do rei. Vocês conhecem a história, sim ou não? O rei teve que fugir da sua terra, do seu palácio, da cidade, teve que fugir porque Absalão queria matar ele, ele não queria brigar com o filho dele, e ele foi embora. Quando ele foi embora, quando ele estava saindo, o Mefibosete tinha um rapaz que servia a ele, chama Siba também em português? Siba. Esse rapazinho chamado Siba, segundo Samuel, capítulo 16, vai no rei e fala para o rei o seguinte: rei, você não sabe o que aconteceu. O Mefibosete saiu com uma história tremenda, que ele devia ser o rei. Eu acho que ele está apoiando lá o Absalão. Eu acho que ele traiu o rei. Eu acho que ele não é amigo do rei, não. Aí o rei Davi escutou essa história e ficou furioso. Quer prova que ele ficou furioso? Ele falou, ok, o Mefibosete fez isso? Ah, então ele vai ver comigo. Tudo o que era do Saul, que eu dei para ele, agora é teu, Siba. E o Siba por dentro rindo.
O plano saiu melhor que eu tinha imaginado. Tudo que era do rei foi parar na mão dele, porque ele mentiu para o rei Davi. Ficou feliz. Agora, o rei Davi foi embora. Quando Absalão morreu, vocês conhecem a história, o rei volta para casa. Quando o rei volta para casa, muita gente saiu receber o rei Davi. Uma das pessoas que foi receber o rei Davi foi quem? Mefibosete. Diz a Bíblia que, segundo Samuel capítulo 19, que ele estava barbudo, feio, desarrumado. Imagina esse rapaz sem comer, sem fazer nada, sem poder caminhar. Chegou assim como de meio ladinho, assim, encontrar com o rei. Mas ele foi encontrar o rei. Aí o rei chegou e perguntou: meu filho, posso te fazer uma pergunta? Por que quando eu fui daqui você não foi comigo? Aí ele contou a história. Rei, o que acontece é que o meu servo me enganou. Ele mentiu para mim. Eu pedi para ele conseguir a jumentinha lá para eu ir com você, e ele foi e me abandonou. Eu não podia caminhar, e fora disso ele saiu e me caluniou contigo, contou uma história. É mentira. O que ele falou é mentira. Eu nunca tive nenhuma outra intenção. Rei, eu estou contigo. Aí o rei falou: ok, tudo bem, não tem que dizer mais nada não, já escutei o suficiente, já tomei uma decisão. Agora, a metade do que era do teu avô, que eu tinha te dado, fica com você, e a outra metade vai para o Siba. Quantos acham, humanamente falando, não vamos espiritualizar muito, que essa foi uma decisão justa? Quem acha que foi justa, levanta a mão. Quem acha que não foi justa? Quem não levantou a mão, não acha nada? Puxa vida. Não acha nada ou não entendeu nada? Estou falando muito rápido. Estão entendendo ou não? Perfeitamente, ainda falo português? Claro que eu falo, eu sou brasileiro. Então, o rei Davi tomou uma decisão com base no quê? Porque a decisão dele, talvez a gente não admire tanto e não veja como uma decisão mais justa. Porque ele tomou a decisão com base numa... Pode falar com confiança, mentira. Quantas vezes nós não nos equivocamos porque estamos tomando decisões com base em mentiras? Quem foi que mandou esse rapaz ir contar mentira para o rei? Será que o inimigo não traz pessoas e coloca no nosso caminho indivíduos, pessoas muitas vezes próximas a nós? Você não vai conseguir, isso não dá certo, isso não funciona para você. Ninguém na tua casa conseguiu. Será que isso da visão funciona realmente? E ver o inimigo com gente com má intenção muitas vezes. E muitas vezes, vou repetir, o mesmo diabo coloca no caminho para vir dizer mentira, e muitas vezes o mesmo inimigo vem e começa a falar e contar as suas mentiras, para fazer o quê? Para levar a que nós muitas vezes tomemos decisões que sabemos, escuta bem, sabemos que não são as corretas, sabemos que não são as devidas, e ainda assim não podemos tomar a decisão correta. Sabe por quê? Só por uma razão: você acreditou na mentira. E você tem que renunciar a isso. Se você está tomando decisões, ou se você tomou decisões, e você sabe que aquilo que foi falado na tua cabecinha, aquilo que te moveu a tomar a decisão, foi uma mentira, e você sabe que é uma mentira, e você tomou a decisão. Agora, o rei Davi, por que não pôde tomar a decisão correta? Porque essa mentira entrou no coração dele. Ele permitiu que aquilo se convertesse numa emoção para ele. Porque ele ficou bravo. Não foi simplesmente: não, tudo bem, o Mefibosete fez isso, então faz o seguinte, meu filho, pega as terrinhas dele para você, tá? Não tem problema, aqui não aconteceu nada. Para que ele tomasse essa decisão, é porque ele tinha se ofendido e se ferido. E isso foi o que impediu que ele tomasse a decisão correta. Temos que ter humildade e dizer: Senhor, se eu estou operando, trabalhando com base em alguma mentira que eu acreditei, que alguém lá no passado falou, que eu não tinha valor,
que eu não era inteligente o suficiente, que eu não tinha capacidade, um líder, um pastor, um amigo, um vizinho, um pai, uma mãe, um irmão, que você não ia conseguir, que não era para você isso, que você não ia ter sucesso, que a tua igreja não ia crescer quando você estava abrindo a igreja, cortando a fitinha lá. Se você escutou essa voz, é hora de renunciar a isso e dizer: eu não vou mais operar com base no temor ou com base na mentira. Eu vou remover qualquer argumento e erro meu do passado, reconhecendo e sendo humilde com Deus, mas eu vou tomar a decisão de viver com fé, colocando os meus olhos na promessa que Deus me deu. Eu estava reunido com uma jovem em Bogotá, discípula nossa. Ela recebeu um diagnóstico terrível do médico, um médico terrível, desses tipo Siba, dizendo mentira. E a única coisa que eu pude perguntar para ela foi o seguinte: você vai acreditar no Siba mentiroso, ou você vai acreditar no que diz a palavra de Deus? Em Isaías 53, que diz que pelas feridas dele, você já foi curada. Se você acredita nessa palavra, nessa promessa, você e a tua casa vai receber a bênção, e Deus pode fazer isso. Creia, acredite, receba isso. Queridos, escutem bem, Deus quer fazer algo grande e maravilhoso na sua vida e através da sua vida. E talvez o que esteja freando isso na sua vida é que você escutou alguma mentira. Você abriu seu coração em algum momento. E isso foi um sentimento forte, talvez foi um trauma para você. Agora você tem que renunciar, reconhecer e renunciar e dizer: Deus, eu não vou mais andar com isso. Eu não vou mais permitir que isso me impeça de tomar a decisão correta e de ser o homem, o bom administrador daquilo que o Senhor me entregou, ser organizado, ser disciplinado, ser valente e guerreiro, levantar 1 hora mais cedo para ter a minha vida devocional com o Senhor, ser valente, estar jejuando, ser uma pessoa íntegra, de caráter, ser uma pessoa pura nos pensamentos e nas ações. Porque, queridos, a palavra de Deus é muito clara quando diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você, como homem de Deus, como servo de Deus, tem que acreditar nas verdades da palavra de Deus. Essa é uma verdade da palavra de Deus, que Deus espera que você seja um homem, uma pessoa de palavra, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, que não brinca com o pecado e que não dá lugar para pensamentos incorretos e atitudes incorretas, que são radicais, homem andando com homem, mulher com mulher, ministrando homem, mulher e mulher, tendo esse cuidado. Ninguém aqui usa uniforme blindado para dizer: não, isso acontece lá na casa do vizinho, naquele pastor lá, porque ele não era muito consagrado. Comigo não acontece. Quanta gente boa a gente não vê que porque abriu a porta em algum momento, algum pensamento que o inimigo falou, mandou um Siba falar. Pensamento como o quê? Não, meu filho, você merecia um negócio melhor. Esse esposinho que Deus, isso é um castigo, pô. Mentira do diabo. A pessoa que está do teu lado é a correta. Deus tinha a pessoa correta para você. E juntos, Deus não une pessoas, Deus une propósito. E Deus vai usar a vida de vocês para levantar algo poderoso para Deus, para glorificar o nome de Deus. Quantos podem acreditar nisso? Não vamos acreditar, não coloque mais atenção nessas mentiras. Coloque atenção naquilo que Deus tem falado contigo. Cuida os teus pensamentos, porque os teus pensamentos se convertem em palavras. Cuidem as suas palavras, porque elas se convertem em ações. Cuidem as suas ações, porque elas se convertem em hábitos. Cuidem seus hábitos, porque eles se convertem no seu caráter. Cuide do seu caráter, porque o seu caráter vai se converter no teu destino. E o nosso destino vem através das nossas decisões. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? O que Deus está te falando nesse encontro? O que Deus quer renovar em você, na sua mente e no seu coração nesse encontro? Para que você possa
se levantar com esse compromisso de se multiplicar, de fazer o que Deus te chamou para fazer e crer nisso com todas as tuas forças, não se conformar e não, escuta bem, querido, não se conforme, não se acomode com nada, ainda que pareça prosperidade, porque esse é o engano muitas vezes do inimigo. O que aconteceu com o povo de Israel quando estava lá no Egito, debaixo da sombra do faraó? Ai, Jesus, para acordar o povo, outra vez, faz mais forte. Eu paguei para o rapaz fazer isso para acordar vocês. Isso é mentira também, estou brincando. O que aconteceu com o povo de Israel quando estava no Egito, debaixo da proteção do faraó, que era amigo do José? Se acomodaram, não sim ou não? E ficaram tão felizes, tão comodinhos lá, sem sair para a terra que Deus tinha para eles. O que aconteceu com eles depois? Viraram escravos. Será que às vezes a gente não se acomoda com alguma coisa que para mim é suficiente? Será que a gente não se acomoda com alguma coisa? Outra vez? Agora não fui eu que mandei fazer. Será que você não se acomoda? A gente não se acomoda muitas vezes com aquilo e a gente perde aquele desejo de continuar avançando e crescendo e conquistando. Hoje eu quero orar com vocês e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que renove a nossa visão, a nossa capacidade de voltar a crer naquele milagre. Jesus chegou quando Pedro estava lavando as redes. Lembram disso também, sim ou não? Pedro estava lavando as redes. E Jesus falou: meu filho, será que você empresta o teu barquinho para mim? Aquilo que ele era, a ferramenta de trabalho do Pedro, o Senhor converte na plataforma para pregar a palavra. Aqui só é a palavra para aqueles que são pastores e trabalham fora. Tudo que Deus coloca na tua mão, Deus usa como uma plataforma para pregar a palavra. Aí Pedro vai com Jesus, Jesus prega, dá a mensagem. Aí o Senhor fala: Pedro, agora você vai pescar. Eles pescaram a noite inteira, os pescadores saíam à noite, não era de dia. Aí Jesus falou, é assim mesmo em português, boga mar adentro. Como é que é em português? É assim? Boga mar adentro? Mar adentro. Então, boga mar adentro. Vai para o profundo das águas, pescar lá. Vai lá, filho. Jesus era carpinteiro, Pedro era pescador. Quem sabia de pesca? Pedro. Mas Pedro obedeceu. Pedro obedeceu a Jesus. Teve a fé de obedecer. Deu o passo. E ele pegou e foi. E ele, o que ele fez? Lançou a rede. E o que aconteceu? O que aconteceu? Tinha muito peixe. E o que estava acontecendo com a rede? Estava que se arrebentava. Isso está em Lucas 5. Por que eu estou falando isso? Porque tem um detalhe, se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Pedro estava lavando as redes. Sim ou não? Mas depois, o que estava se arrebentando? A rede. Quantas redes levou Pedro? Uma. Quantas redes estava lavando Pedro? Mais de uma, porque diz as redes, eu não sei quantas. Será que quando nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu tenho fé naquilo que o Senhor está me prometendo, eu tenho fé naquilo que o Senhor está me falando, eu acredito nessa palavra, nessa promessa, será que eu estou realmente acreditando com todo o meu coração e com tudo o que eu tenho? Ou será que uma parte de mim acredita e a outra parte talvez não? Se o Pedro tivesse acreditado talvez totalmente na palavra, ele teria ido com seus amigos e teria levado as redes.
mas só tinha uma rede. E porque a rede estava arrebentando? Porque era muito peixe para uma rede só. Deus quer te abençoar muito, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa acreditar com todo o teu coração. Não deixa a rede em casa, vai com as redes, vai pescar, vai fazer o que Ele te falou. Acredita na visão dEle para você, acredita no sonho dEle para a sua vida, acredita nele, creia no sonho, abre os teus olhos, receba a visão de Deus para a sua vida. Não deixa nada guardado, não reserva nada. Não deixa que a tua cabeça e a tua lógica impeçam que você receba toda a bênção que Ele tem para você. Por que você deixa a rede em casa? Por que você não recebe tudo o que Ele tem para você? Por que vai deixar alguma coisa nesse lugar? Por que não leva contigo toda a palavra e tudo aquilo que Ele está falando contigo? Deus quer fazer algo grande na sua vida, querido irmão. Ele vai fazer algo poderoso. Mas você não pode reservar nada, e você não pode guardar nada, e você não pode permitir que a tua mente lógica e humana limite a Deus. Rompa as limitações da sua vida hoje, em nome de Jesus. Renuncie os argumentos do passado, remove o temor da tua vida, remove toda a mentira que o diabo e outros falaram e colocaram na sua vida, e colocaram talvez dúvida no seu coração. Leva essa rede que Deus te deu na mão, leva as redes, não deixa nada para trás. Não deixa nada para trás. Não reserva nada. Porque aquele que nos amou não reservou nada. Ele entregou a sua vida até a última gota de sangue. Ele morreu na cruz por mim e por ti, para que nós pudéssemos ser testemunhas da sua palavra e da sua salvação nesse lugar, nessa terra, nessa cidade. E nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus. Não vamos nos distrair com os dardos inflamados do diabo. Não te distraia, continua, levanta o escudo da fé. Não deixa que o deserto e as dificuldades roubem a tua visão e o teu sonho, e aquilo que Deus falou contigo que Ele ia fazer. Porque fiel é aquele que prometeu, e fiel é aquele que começou a boa obra para terminar e culminar a obra que Ele começou na tua vida. E a promessa que Deus deu para você, para a sua igreja, para essa visão no Brasil, Deus vai culminar, e Deus vai terminar, e Deus vai cumprir. E você é parte disso, querido irmão. Não tem razão para a tua rede arrebentar. Leva tudo que Deus te deu. Acredita na palavra. Abre o teu coração. Olha para Deus. Tem fé. Você não é pequeno. Você não é insignificante, não. Você tem um chamado. Homem e mulher de Deus, firme, radical. Por isso vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque alguém te chamou e pediu para que você viesse. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, que Ele queria fazer algo em ti e contigo e através de ti. E com essa convicção é que você tem que voltar para a sua cidade, o lugar onde Deus te colocou. E com essa convicção, eu tenho certeza absoluta que Deus vai levantar aqui no meio de nós homens e mulheres que vão impactar toda essa nação para Jesus. Toda a certeza no meu coração. E você tem que ir também com essa certeza. Eu não acredito mais em nenhuma mentira. Renúncia a isso. Move isso do teu coração. Amém? Feche os teus olhos comigo, por favor. Feche os teus olhos, reclina a tua cabeça por um instante. Não vai se distrair agora. Levanta o teu escudo da fé se te dá sono. Levanta o escudo da fé se te dá sede. Levanta o escudo da fé se te dá vontade no banheiro. Não se distraia. É o momento de você buscar Deus, aí onde você está. Deixa que o Espírito Santo comece
a ministrar o teu coração. Aquilo que parecia difícil para você, vencer, conquistar. Deus vai mostrar que com a sua graça você vai poder conquistar, você vai alcançar. Na segunda pesca milagrosa, quando Jesus aparece aos discípulos, eles estavam pescando, Jesus também dá a palavra. Pedro não comete o mesmo erro. Ele diz: sabem que a pesca está maravilhosa, a pesca é milagrosa, mas eu quero a Jesus. E ele sai, ele se lança do barco, ele sai nadando para encontrar Jesus. E quando ele chega na terra, na areia, Jesus já estava com o peixe pronto. Ele estava pescando, pensando: eu vou pescar, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou alcançar. Mas Jesus já tinha pronto a bênção que ele estava buscando. Querido irmão, você vai voltar para sua casa e para o lugar onde Deus te trouxe, e você vai encontrar milagres, e você vai encontrar que não é nas tuas forças. Jesus foi na tua frente e ele preparou a mesa diante de ti, assim como ele ensina na palavra em Salmo 23. Ele prepara a mesa diante de os teus adversários. Você senta em paz e você come com ele e recebe da bênção. Hoje Deus está fazendo milagre no teu coração, e Ele está removendo tudo aquilo que te podia impedir a ver a bênção. Hoje você vai renunciar a tudo aquilo que te impedia ver aquilo que Deus tem preparado para ti. Todo aquele deserto, aquela aflição, tudo aquilo que o inimigo quis colocar na tua vida, e diante de você, hoje você vai renunciar, vai falar: Senhor, nada disso vai quitar e vai tirar de mim a visão. Nada disso, Senhor, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, Senhor, vai fazer com que eu tire os meus olhos de Ti, porque a Tua palavra diz: coloca os seus olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Hoje, Senhor, levantamos os nossos olhos, porque de Ti veio o nosso socorro. Senhor, o Senhor é aquele que está conosco, é o Deus bem presente no momento da angústia, Senhor. De Ti vem a vitória, Senhor, de Ti vem a nossa salvação. Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso castelo forte, a nossa fortaleza. Tu eres a rocha da nossa salvação. Em Ti estamos seguros, Senhor. Não temeremos, Deus, porque nós confiamos no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, o Senhor de senhores, o único e verdadeiro Deus. Confiamos em Ti, Senhor. E hoje, Senhor, novamente te pedimos: abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ver a promessa, queremos ver, Senhor, com os olhos da fé, essa terra prometida, essa terra que flui e leite e mel, essa terra de bênção, Senhor, essa terra de crescimento, essa terra de multiplicação, essa terra de frutificação. Hoje eu vejo, Senhor, os discípulos entrando pelas portas da igreja que o Senhor me confiou, e são dezenas agora, e são centenas agora, e são milhares agora, e eles entram, Senhor, com um coração aberto, são livres, são curados, são restaurados, são perdoados, são salvos, Senhor. Agora, Senhor, eles se convertem em líderes e eles começam a pregar a Tua palavra, e vem, Senhor, levantando-se um exército grande e poderoso, e aquilo que parecia ser um vale de ossos secos, agora se levanta um exército poderosíssimo em grande número, e se levantou a pregar as boas novas da salvação. Isso é o que eu vejo, isso é o que eu creio, Senhor. Eu vejo a minha cidade curada, restaurada e transformada, e eu vejo a Tua mão, Senhor, sobre essa nação brasileira. Os meus olhos, Senhor, hoje se abrem, e eu vejo essa terra de conquista e essa promessa, Senhor, sobre a minha vida, Padre. Assim, Senhor, como Josué pôde falar, Senhor, no final da sua carreira:
nenhuma das boas promessas que o Senhor nos deu caíram em terra sem que o Senhor a cumprisse. Deus cumpre cada palavra que Ele te dá, querido irmão. Tenha fé, confie no Senhor, confie na promessa de Deus na sua vida. O Espírito Santo quer fazer algo novo em ti. Agora você precisa reconhecer se há na sua vida algum argumento, e você precisa ir à presença de Jesus aos pés da cruz e renunciar a todo e qualquer argumento em contra da sua vida. Pede ao Espírito Santo que traga revelação à sua vida. Renúncia a isso. Pede ao Senhor perdão. Diz: Senhor, eu quero ser livre, eu quero que os meus olhos se abram, eu quero ver e receber a tua promessa. Renúncia hoje diante do Senhor. Se has acreditado, crido em alguma mentira do inimigo sobre a tua vida e há atuado sobre isso, hoje você vai renunciar diante do Senhor, dizer: Senhor, perdoa-me, Espírito Santo. Eu acredito em ti, na tua palavra, eu creio em ti, na tua promessa, Senhor, sobre a minha vida, e eu sei, Senhor, que o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor conhece o coração, Senhor, de cada um dos meus irmãos neste lugar. E hoje eu abençoo esses teus filhos, esses teus servos, Senhor. Declaro que a tua bênção, a tua graça e o teu favor estão sobre eles. Veremos, Senhor, milagres e grande testemunho, Senhor, virão deste lugar através da vida desses teus filhos, no nome precioso de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.